Olá pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula é sobre histologia vegetal e eu dividi em duas partes, tá bom? Então vamos lá. Os tecidos, eles foram divididos em dois tipos: os meristemáticos ou embrionários, que são os tecidos jovens, e os tecidos adultos ou permanentes, certo? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar os meristemáticos, tudo bem? Aí na próxima aula nós vamos estudar os outros. Então, tecidos meristemáticos. As células desse tipo de tecido, elas são indiferenciadas. Então, o que é isso? São células que podem originar qualquer outro tipo de tecido. Por ser indiferenciado, elas são chamadas de totipotentes, tá? Então, são células que podem originar qualquer outro tipo de tecido. Ela não tem ainda uma diferenciação. Por isso que esse tecido meristemático também é chamado de embrionário, tá? Então, aqui, ó, tem uma célula meristemática e ela pode originar qualquer outro tipo de tecido. Então, por exemplo, o parênquima. Esses tecidos, pessoal, são tecidos adultos, tá? Que eu vou falar na outra aula. Então, eu estou comentando aqui que uma célula embrionária, que é a meristemática, ela pode originar qualquer tipo de tecido. Então, por exemplo, o parênquima é um tecido de preenchimento que ele pode armazenar água, ar, amido, dependendo do tipo de planta que a gente estiver comentando. O colênquima é um tecido como se fosse sustentação, é como se fosse uma cartilagem nossa. E o esclerênquima é como se fosse um osso. Então, esses dois são tecidos de sustentação, tá? Essas células, elas estão sempre sofrendo mitoses, porque como elas são células embrionárias, então a divisão celular é bem intensa. Elas vão estimular sempre o crescimento, que pode ser em altura, que aí é chamado de meristema primário, ou em espessura, que é chamado de meristema secundário. Então, toda vez que nós comentarmos sobre meristema primário, o crescimento está relacionado à altura da planta, tá? Ou dos órgãos da planta. A gente vai falar de caule, de raiz, então tudo relacionado à altura. E meristema secundário, nós estamos nos referindo à espessura, tudo bem? Bom, os tecidos meristemáticos. Então, o que faz parte dos tecidos primários, que são os que estão relacionados à altura? O dermatogênio ou protoderme, tá? Que vai dar origem depois lá nos adultos, né? Nos tecidos adultos, à epiderme da planta. O meristema fundamental, que vai dar origem aos tecidos de preenchimento, que eu comentei com vocês aí do parênquima, e os tecidos de sustentação, que é o colênquima e o esclerênquima. Então, esse meristema vai dar origem a esse tipo de tecido. O procâmbio, que vai dar origem à parte vascular de xilema e floema. E o caliptrogênio, que vai refazer a ponta da raiz quando ela se desgasta pelo crescimento. Então, ele refaz a coifa, que é o nome da ponta da raiz. Então, aqui, olha, tem um broto, tá? Rebento é broto. Então, tem lá o meristema apical. Então, a gente fala ápice, ponta. Então, estamos falando de meristemas primários, então estamos falando de altura. Então, esse meristema apical, ele vai fazer com que essa planta cresça aqui para cima, tá? Não para lateral. E aqui tá são as primeiras, o que vai originar a folha, esse primórdio foliar aqui. Então, vai desenvolver a folha a partir daqui. Aqui é a protoderme, que vai dar origem à epiderme, que eu falei para vocês. O meristema fundamental, que vai dar origem à
sustentação, tecidos de sustentação e de preenchimento. O procâmbio, tá? Que vai dar origem à parte vascular de xilema e floema. Aqui são gemas axiais ou laterais. Então, aqui você tem uma gema apical e aqui você tem uma gema axial ou lateral, que é da onde saem os brotos e as folhas. O espaço entre uma gema axial e outra é chamado de internó, tá? Essa gema também é conhecida por nó, tá? Então, entre um nó e outro tem o internó, que é o espaço aqui entre eles. Então, aqui mostra o câmbio vascular e mostra o câmbio, tá? Que é o amarelo aqui, ele tá no meio do xilema e do floema. Lembra que o xilema tá sempre na parte interna, que ele tá carregando a seiva bruta, água e sais minerais, e o floema tá na parte externa, que tá carregando a seiva elaborada, que é água e glicose. Então, o xilema tá subindo e o floema tá descendo, tá? Então, aqui, ó, fazendo um corte aqui, dá para perceber por dentro, ele é dessa forma. Então, tem lá a protoderme, que vai originar a epiderme depois, o meristema fundamental e o procâmbio. Aí, tem lá, para visualizar melhor os vasos, né? Então, ó, epiderme, o meio é a medula e essa parte que é próxima à epiderme é chamada de córtex. Então, esses feixes vasculares, então, dá para perceber assim no corte. A medula, então nós estamos aqui de dentro para fora. Aí o vermelho, que é o xilema primário. Aí vem o câmbio. Aí vem o floema primário, que é o azul, e o córtex. E aí depois vem a epiderme, certo? Os tecidos secundários é o câmbio e o felogênio. O câmbio, ele vai originar a parte vascular também, só que é o xilema e o floema secundário. E o felogênio vai originar a feloderma, que é feloderma ou feloderme, que depois vai dar origem à epiderme, e o suber, que é um tecido morto, que é a cortiça, a parte externa do caule, tá? Meristema primário. Então, vamos lá. O meristema apical, ele forma o meristema primário. Ele é encontrado nas extremidades da raiz e do caule. No caule, ele forma pequenos brotos, que são as gemas apicais e as gemas laterais, tá? Então, tá lá. Gema apical ou meristema apical. Aqui, as folhas jovens, né? Aqui é a protoderme, o protoderme que vai dar origem à epiderme. O procâmbio fica nessa parte, aqui mais ou menos, essas células, que é onde vai dar origem à parte vascular. O meristema fundamental, aqui um pouco mais interno, que vai dar origem ao preenchimento e sustentação. E as gemas laterais, tá? Então, isso é um corte aqui para observar mais de perto a posição e o formato das células desse tipo de tecido primário do caule. Na raiz tem a coifa, que eu já falei para vocês, que ela protege a ponta da raiz, que ao se desgastar ela vai ser refeita pelo tecido do caliptrogênio. Então, olha aqui. Também, protoderme, aí mais interno o meristema fundamental, mais interno o procâmbio, tá? Que vai dar origem à parte vascular. E aqui tem o meristema apical da raiz. Então, nós falamos do meristema apical do caule lá em cima. Da raiz é aqui embaixo, por quê? Porque a ponta da raiz é essa e ela cresce para baixo. Então, o ápice dela é aqui. E aí, para proteger esse meristema,
apical, aí tem a coifa. Essa coifa é como um capuz de proteção aqui da ponta da raiz, certo? Então, é essa parte que eu falei para vocês, que conforme o crescimento, de repente ela está crescendo aqui no solo e ela se desgasta por bater em alguma rocha e o tecido do caliptrogênio vai refazer a coifa que foi desgastada. Tudo bem? Tipos de meristemas primários. Então, tá lá o meristema fundamental, que vai dar origem aos tecidos de sustentação e de preenchimento. O procâmbio, que vai dar origem ao xilema primário e ao floema primário. E o dermatogênio, ou protoderme, que vai dar origem à epiderme, tá? Então, esses são esses 3 tipos de tecidos meristemáticos primários, certo? Meristema secundário. Ele está localizado no interior do caule da raiz. Lembra que, falando de meristema secundário, nós estamos falando de crescimento em espessura, tá? O primário é a altura e o secundário é a espessura. Então, olha aqui. Você tem lá o meristema apical, aí a formação do câmbio vascular e do câmbio da casca, que são meristemas secundários, porque eles vão formar a parte vascular da planta também. Quando você fala em câmbio, é isso. O primário também formou a parte vascular, só que é o procâmbio. Então, o procâmbio forma xilema e floema primários. O câmbio, que é secundário, forma xilema e floema secundários, tá? E aqui mostra os meristemas apicais, que são aqui as pontas da raiz, tudo bem? Então, ó, fazendo um corte aqui desse meristema apical, então você tem lá a epiderme, o córtex, o floema primário, o xilema primário, que é mais interno, e a medula. Agora, isso é o primário. O secundário, então tem a periderme, tá? Que vai originar, é uma junção, na verdade, da epiderme e protoderme. Aí aqui, o câmbio da casca não vascular. Aí tem o córtex, aí vem lá floema primário, floema secundário, câmbio vascular, que está entre xilema e floema, xilema secundário, xilema primário e a medula. Olha, eu quero chamar a atenção de vocês que de dentro para fora aqui, sempre a parte interna é do xilema primário. Depois do xilema primário, vem o xilema secundário. Depois do secundário, que vem o câmbio, então após o câmbio vem o floema secundário antes do floema primário. Então, os floemas, aqui, a posição deles é diferente da posição dos xilemas. Tudo bem? Xilema é primário e secundário, e o floema é secundário e primário, vendo a estrutura de dentro para fora. Tudo bem? Ele é encontrado nas gimnospermas e na maioria das angiospermas dicotiledôneas, certo? Porque são árvores maiores, né? Então, esse meristema é encontrado nessa classificação de plantas. Então, tem lá, por exemplo, os tecidos de uma dicotiledônea aqui, que é uma angiosperma. Então, como é o tecido da folha, como é o tecido do caule, como é o tecido da raiz. Então, o marrom aqui é epiderme. Então, ó, aqui onde é a epiderme desse tecido, desse e desse. Os tecidos condutores, xilema e floema. Então, ó, o amarelo e o vermelho. Então, ó, amarelo e vermelho, amarelo e vermelho. Sempre o interno é o xilema e o externo é o floema.
E o tecido de preenchimento, né, que depende, foi aquilo que eu falei para vocês, depende da planta que nós estivermos falando, pode ser água, pode ser ar, pode ser amido, que é esse cinza aqui, que é o tecido de preenchimento, tá? Nas monocotiledôneas, esse meristema secundário ele é encontrado somente em algumas espécies, porque a maioria delas tem apenas o meristema primário, tá? Então, o secundário ele é característico mesmo das gimnospermas e das dicotiledôneas. Agora eu vou falar sobre os tipos de meristemas secundários. Então, tem o câmbio. Esse câmbio vai formar o xilema secundário e o floema secundário. Então, tá aqui, ó. Então, por exemplo, a estrutura secundária lá do caule. Então, já teve a formação do suber, tá? Que também é chamado de filema, que são células mortas, né? A cortiça. Então, é a parte bem externa. Aí, pensando aqui, olhando de fora para dentro, aí vem o floema, o câmbio vascular, que fica entre o floema e o xilema, tá? O filogênio, que é outro tipo de meristema secundário, ele vai dar origem ao suber, tá? Que é esse tecido morto, e a filoderme, que depois vai dar origem à epiderme. Então, aqui, ó, fazendo um corte no caule, então tem lá o suber, né, de fora para dentro, o suber, aí o filogênio, que é um dos tecidos secundários, aí vem filoderma, tá, que ele deu origem ao filoderma, aí depois vem o floema, aí vem o câmbio vascular e o xilema. Então, de fora para dentro, são essas estruturas, nessa ordem, tá? São esses tecidos. Então, aqui, ó, lá é o caule, né? Eu falei do caule, agora eu vou falar aqui da raiz. Então, olha, a mesma coisa, e pensando na dicotiledônea e nas gimnospermas. Então, aqui tá o suber, tá? Aí depois vem o filogênio, aí vem filoderma, aí vem essa separação entre o filoderma e o floema, que é chamada de periciclo, lá na raiz. Aí aqui vem o floema, câmbio vascular e o xilema. Então, na origem desses tipos de tecidos, então, aconteceu aqui nessa ordem. Então, começando aqui e depois até chegar aqui. Então, olha aqui, tem lá a epiderme e o córtex. Então, tem esse cilindro vascular é o que vai dar origem ao câmbio vascular. Então, o início de tudo, ele é um cilindro vascular, certo? Aí, formou o xilema primário, que é aqui o azul, aí, ó, o floema, que é o rosa, né? O periciclo, que tá depois do endoderma. Então, você tem epiderme, córtex, aí tem endoderma, o periciclo, aí o floema primário, o cilindro vascular e o xilema primário. Então, vindo de fora para dentro. Então, aqui, a diferença aqui, o de cima, é só o câmbio vascular, né? Depois, nesse aqui, surgiu já o floema e o xilema secundário, tá? Então, tem lá o suber, né? Tá vendo que o suber estando aqui, essa parte de fora aqui vai desaparecer, porque o suber é a parte externa, né? Que é aqui, ó. Então, tem lá o suber, o filoderma, aí tem o floema secundário e o xilema secundário, tá? Aí aqui, essa parte amarela, que é a epiderme, o córtex, endoderma, tudo é eliminado. Então, o externo vai ser o suber, tá?
Então, ficou assim. Suber, aí tem lá o felogênio, ele deu origem ao feloderma, ó. Aí vem o periciclo, aí vem floema primário e depois vem o floema secundário, lembra que eu falei? Aí vem o câmbio, e aí tem o xilema secundário e o xilema primário, que é a parte interna, a mais interna, certo? Então, essa é a ordem de como fica a estrutura secundária dentro de uma raiz. Tudo bem? Bom, pessoal, sobre meristemas, nós terminamos aqui. Aí, na outra aula, eu vou explicar para vocês os nomes e as funções dos tecidos permanentes, tá? Então, até a próxima aula e um beijão para vocês. Tchau, tchau.